ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar. Neste dia 16, domingo, primeiro dia da semana, nós estamos aqui porque o Senhor nos deu vitória na semana que se passou, ou sobre a semana que passou, e Ele está nos dando o privilégio de mais uma semana. Hoje é o primeiro dia da semana, o dia em que a igreja se reúne para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. E é para isso que estamos reunidos. No primeiro dia da semana, o nosso Senhor ressuscitou. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele ressuscitou e confirmou a vitória sobre a morte. Ele nos libertou do pecado e da escravidão, e também da morte. Glória seja dada ao Senhor, e nós estamos aqui para isso. E eu quero dizer a todos vocês, sejam muito bem-vindos. E que o seu coração, que a sua atitude, que a sua consciência seja reverente, fervorosa e seja intencionalmente uma mente, uma atitude e uma postura espiritual de adorador e de adoração. Nós temos nesta hora o privilégio, neste dia, o grande privilégio e a honra da participação especial do pastor Jair Família, pastor ali da Igreja Batista Nova Aliança, em Valença, no bairro da Bolívia. Um mestre tem nos abençoado. E o pastor Jair vai nos conduzir neste momento de abertura do culto e vai nos trazer então uma palavra da parte de Deus. Vamos ouvir o servo do Senhor, pastor Jair. Graça e paz, irmãs. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, meus amados irmãos da PIB de Cairu. É um prazer estar com vocês para
orarmos pela abertura do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse dia. O Salmo de número 122, versículo de número 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é nessa alegria que vamos orar. Emanuel vai orar pelo começo do culto em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por esse dia. Nos abençoe cada dia mais e mais. Abençoe a abertura do culto e que possamos entender a Tua palavra. E que possamos ser firmes na fé cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e um culto maravilhoso em sua presença. Glória seja dada ao nosso Deus hoje e sempre. E nós vamos então ao tempo de adoração por meio da mensagem cantada. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você louve com todo o seu ser, com inteireza de coração e de mente, que você possa fazer com as emoções, mas com racionalidade em todo o tempo a sua adoração. O tempo de adoração começou quando nós começamos o culto e ele se encerra quando encerrarmos este culto. Mas nós temos agora um tempo de confissão e intercessão. Nós nessa hora vamos orar, vamos colocar no altar do Senhor tudo que precisa ser colocado no altar do Senhor. E eu quero convidar todos vocês que desejam ajoelhar-se, ou você que prefere permanecer sentado, ou você que quer colocar-se de pé. Esse é um momento que nós vamos ficar à vontade em oração diante do nosso Senhor. Vamos abrir o nosso coração, vamos confessar e vamos interceder. Vamos fazer de forma breve, mas vamos fazer. Oremos então todos ao Senhor. Glorioso Rei, majestoso Pai, a Ti agradecemos
porque todas as manhãs a tua misericórdia sobre nós se renova. E a renovação da misericórdia é necessária justamente por conta da nossa limitação, por conta da nossa falha diária, por conta da possibilidade de pecados. Assim Jó fazia com seus filhos. Ele, a cada momento de encontro deles e celebração, Jó previa que era possível que eles estivessem em pecado. Assim, a cada dia, a tua misericórdia, quando se renova, é possível que tenhamos pecado. Por isso, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdão pelos pecados que temos consciência que cometemos. A impaciência, ou a negligência, ou a negação. Pecamos porque fazemos o que não deveríamos muitas vezes, e também pecamos porque deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Senhor, ajuda-nos a honrar o Senhor em todo tempo, em toda ação e reação. Por isso nos perdoa nas nossas faltas. Mas nessa hora nós também queremos fazer intercessão. Nós queremos primeiramente interceder pela tua igreja, pelos teus servos. Pedimos primariamente pelos enfermos. Nós temos notícias que nos alegram o coração. De forma muito particular, sobre a vida da nossa irmã Cleo, sobre a vida do nosso amado irmão Davidson. Que o restabelecimento das suas saúdes, Senhor Deus, seja pleno. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia sobre a vida do teu servo, amado irmão Bebeto, lá de Salvador, que sofreu nesses dias um ataque cardíaco, mas a mão santa do Senhor foi sobre o teu filho. Deus, o Senhor está cuidando da tua igreja espalhada na face dessa terra. E o teu cuidado não é só quando há o livramento, o escape e a bênção, mas também quando o Senhor recolhe, porque o Senhor se alegra na morte do justo. O Senhor sabe para onde ele vai e nós também. Por favor, Senhor, ajuda a tua igreja a viver contente e feliz em todo tempo e em todo momento. Abençoa-nos, renova-nos, aviva-nos pelo poder da tua palavra, na unção do teu Santo Espírito. E ajuda a igreja do Senhor a ser luz neste mundo que jaz em trevas. Usa de misericórdia para com os nossos governantes, presidente, todos os poderes, nossos governadores, os nossos prefeitos, vereadores, as nossas autoridades constituídas, juízes. Abençoa-os, usa de misericórdia para com eles. Ajuda a igreja a respeitar e interceder pelas autoridades. Mas ajuda a igreja a não só orar, mas praticar a tua palavra. Une-nos em amor, une-nos no teu amor. É assim que eu oro, agradecido, pedindo, Senhor, também pelas nossas crianças. Abençoa a igreja operosa e abençoa aqueles que trabalham no departamento infantil. Que a iluminação do Espírito e os teus santos anjos, pela tua ordem, proteja e direcione os teus servos. E é assim que eu oro grato a ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a ti. Vamos mais uma vez a um tempo de adoração por meio da mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo
deixares no altar. Amém. Mais uma vez, nós temos o privilégio de sermos conduzidos neste momento de dedicação de vidas e bens pelo servo do Senhor, pastor Jair e família. Vamos então ouvir a palavra do servo do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez de volta aqui para louvarmos ao Senhor e dessa feita na contribuição e devolução dos dízimos e das ofertas. O texto de 2 Coríntios 9:7 nos convida a contribuirmos com alegria. Emanuel vai lê-lo. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E é com essa alegria que nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Abençoe a cada irmão que contribuiu voluntariamente com o coração e a dedicação de servir ao Senhor com toda a força, alma e entendimento. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de toda a igreja, pela sustentação do teu reino através dos dízimos e das ofertas. Oramos, te agradecemos por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilha, de agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graça e paz, meus amados irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, amados irmãos. Estamos agora no momento da pregação da palavra de Deus. Apocalipse 1, verso de número 3 diz assim: bem-aventurados
os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus possa lhe encorajar nesse momento de ouvir a palavra. Emanuel vai orar pela pregação da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia. Estamos aqui agora para ouvir Tua palavra, que nós possamos entender e guardar Tua palavra. E que cada dia mais e mais possamos Te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Forte abraço a todos, em Pastor Antônio e família e toda a igreja em Cristo Jesus. Amém. Vamos então o livro de Abacuque. Abacuque, profeta menor, um dos profetas menores, um dos 12 profetas menores. E vamos ler os primeiros versículos. Nós vamos estar aqui em 3 encontros. Tivemos no primeiro momento, onde fizemos um panorama, uma apresentação, por assim dizer. Vamos agora, nesta hora, e na próxima semana, ou melhor, no meio da semana, desta semana, nós vamos mais uma vez voltar a esse mesmo capítulo, esses mesmos versículos, para concluir então tudo aquilo que o Senhor está falando por esses 4 versículos apenas. Vamos ouvir e conhecer os desígnios de Deus por meio da exposição sistemática de todo o livro do profeta Abacuque. Foi assim que eu comecei na semana passada. Estamos diante de um livro profético, conhecido como profeta menor. Isso traz uma ideia de que talvez seja de menos importância. De fato, é um livro curto, apenas 3 capítulos, não sem relevância. Pelo contrário, estamos diante de um livro que dista de nós mais de 2.500 anos. E a impressão que temos é de que ele foi escrito em nossos dias, ontem, neste ano, em nosso país. O abismo cronológico promove naturalmente uma grande evolução social e cultural. Apesar dos tempos mudarem, o homem é o mesmo. Ele ainda é escravo das mesmas ambições, dos mesmos pecados. Talvez por isso a profecia de Abacuque seja tão atual e tão relevante para nós. O exemplo de Deus, dado por meio dos seus irmãos, o reino do norte, Israel, trazendo sobre eles pesado juízo por causa do seu pecado, por meio da Síria, em 722 a.C., onde ela foi dizimada definitivamente, as 10 tribos, enquanto nação, deixou de existir. Não foi suficiente essa ação de Deus para alertá-los do iminente juízo que viria sobre eles. Quem não ouve cuidado, ouve coitado, já dizia a minha mãe. O Senhor, com a sua santa e justa trombeta, convocou Judá ao arrependimento. O cálice da ira de Deus demora a encher por causa da sua longanimidade e misericórdia, mas quando transborda, o juízo é inevitável. Os questionamentos e o tema abordado pelo profeta Abacuque estão nas mesas redondas dos debates teológicos dos nossos dias. São temas de revistas e manchete de jornais. Estudar Abacuque é fazer um diagnóstico dos nossos dias, é expor as inquietações da nossa alma, buscando resposta. Nós tivemos ali, naquela mensagem anterior, a grande ideia do livro. E a grande ideia do livro foi: o Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. Essa foi a grande ideia do livro. Nós vamos ler o texto e agora nós vamos ter então a grande ideia da perícope, do texto
que é alvo da nossa apreciação nesta hora. Eu quero convidar a todos vocês a ter em mãos papel e caneta. Eu quero convidar vocês a terem atenção e paciência, porque nós vamos dar uma aula, é isso que nós vamos fazer, nós vamos ensinar a palavra de Deus. E é imprescindível que você, para uma boa compreensão, se possível, possa anotar, para que depois você consulte, porque nós vamos citar vários textos que vai trazer esclarecimento, que vai fazer com que você compreenda o texto que nós agora estamos estudando, expondo. Então é muito importante. Quero também pedir a sua paciência, porque em alguns momentos nós vamos fazer repetições, mas elas são propositais, intencionais, e é com o intuito tão somente de ajudá-lo a compreender mais e mais. Porque quando você acabar de estudar esse livro, de ouvir essas exposições, você possa então conhecer de fato e saber o que Deus está falando por meio deste livro, deste autor inspirado, desse servo do Senhor, Abacuque. Ok? Então, esse é o meu convite para você. Nós vamos, nessa hora, a leitura do texto que está, como disse, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. E aqui nós temos a grande ideia agora da perícope do livro. A soberania de Deus em meio à angústia do profeta por causa da falta de castigo ao pecado do povo. Essa é a grande ideia da perícope, do texto que agora nós apreciamos. A soberania de Deus em meio à angústia do profeta por causa da falta de castigo ao pecado do povo. Nada sabemos sobre o autor, a não ser o que diz o seu livro. O seu nome só é citado 2 vezes em toda a Bíblia e em seu próprio livro. É o único lugar na Bíblia que seu nome é citado. No capítulo 1, no verso 1, e no capítulo 3, no verso 1. No primeiro capítulo, no primeiro versículo do primeiro capítulo, e no último capítulo, no primeiro versículo do último capítulo. Diz assim, a mensagem que o profeta Abacuque. Isso no capítulo 1, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque. E pronto. Não mais é citado o seu nome em toda a Bíblia, muito embora a sua mensagem sim. O seu significado, ou significado do seu nome, segundo os estudiosos, é abraço, ou abraçador, ou abraço amoroso. Isso por causa da sua postura em relação a Deus e o povo. Ele é como quem abraça a causa do povo e o povo carinhosamente. Então, essas são as possibilidades, segundo os estudiosos. Abraço, abraçador ou abraço amoroso. A sentença revelada ao profeta Abacuque é por ele entregue, foi no final do reino de Judá. É essa a época, então, que ele recebe a profecia e entrega no final do reino de Judá. E quando falo Judá, não é a pessoa, mas a nação. Vocês vão entender, a gente vai estar esclarecendo ao longo da mensagem. Os seus irmãos do reino do norte, que é Judá, também conhecida como Jerusalém, porque é a capital, por não ouvir os profetas e a eles enviado da parte do Senhor, foram entregues aos assírios em 722. Isso você confere.
em 2 Reis, no capítulo 17, do verso 18 ao 23. Então já é texto para que você anote. Então, em 722 a.C., os seus irmãos foram entregues nas mãos dos assírios e a nação de Israel foi dizimada, tendo como capital ali Samaria. O reino do norte existiu apenas 209 anos. Israel só existiu 209 anos. Desde o seu nascimento, endureceram a sua cerviz e todos os dias andaram longe dos caminhos do Senhor. E a consequência foi um cativeiro definitivo. Eles foram dizimados de uma única vez. Eles não deixaram de existir, senão enquanto nação. Como povo, eles estão espalhados até o dia de hoje pela face da terra. Os assírios destruíram, então, tomaram e levaram eles em cativeiro e espalharam ele pelas províncias as quais ela dominava. E nunca mais Israel se estabeleceu enquanto reino, as 10 tribos. Nesta época, o mapa da política internacional sofria profundas mudanças. Surgia no cenário uma nova potência militar. A forte Assíria caiu em 612 a.C., nas mãos dos babilônios. Hoje, nos nossos dias, nós vemos também essa mudança política no cenário internacional. O mapa político ele vai girando. Hoje a gente tem visto que os Estados Unidos ele está deixando de existir enquanto a superpotência do mundo ainda é. O presidente dos Estados Unidos ainda é chamado de o homem mais poderoso do mundo. Mas isso está sofrendo uma profunda mudança política no mapa mundial. Isso é uma coisa que sempre aconteceu ao longo da história. E nessa época isso estava acontecendo. A Assíria, que dizimou Israel, agora já não existia. Em 612 a.C. ela cai na frente à Babilônia. Outra poderosíssima nação, o Egito, comandada pelo faraó Neco, é reduzida a pó em 605 a.C., diante da nova superpotência a Babilônia. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei e comandante deste poderoso exército, perverso exército babilônico, marcha em direção a Jerusalém, que é Judá, reino do sul. É nesse momento de ascensão vertiginosa da Babilônia e da queda repentina da Síria e do Egito, que Abacuque surge como instrumento e arauto de Deus no meio do seu povo. E nós então queremos dividir aqui essa mensagem em 3 pontos. Essa exposição nós vamos dividir em 3 pontos. Primeiro ponto, a mensagem ao profeta. É o que nós vamos trabalhar hoje. Segundo ponto, o clamor angustiado do profeta diante do seu ponto de vista da situação. A partir daquilo que ele olhava, ele clama angustiado. Então, é o segundo ponto. O terceiro ponto é o profeta apresenta a Deus as consequências da falta de castigo ao pecado do povo. O profeta, ele vai não ao povo dizer algo, mas ele vai a Deus. E quando ele vai a Deus, o profeta, ele apresenta a Deus as consequências da falta do castigo ao pecado do povo. São esses 3 pontos. Hoje nós vamos trabalhar um único ponto nesta mensagem e na quinta-feira nós vamos trabalhar os 2 últimos pontos. Então, nós vamos ficar na mensagem ao profeta, é o primeiro ponto. A soberania de Deus em meio à angústia do profeta por causa da falta de castigo ao pecado do povo. Essa é a grande ideia que nós desenvolvemos para esse texto. Nós vamos então ao primeiro ponto,
a mensagem ao profeta, que ela está no versículo 1. O texto vai dizer exatamente isso. E aqui eu tenho uma outra versão, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. E na Nova Almeida Atualizada diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós vamos trabalhar hoje a exposição neste ponto. Sentença revelada ao profeta Abacuque. De fato, a gente ia assim lendo, dissociado, né, de todo o livro, não tem o que dizer ou quase nada a dizer. A século 21 diz assim: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. O profeta, ele recebe o oráculo de Deus. E a palavra ali é massá. E a Nova Almeida Atualizada diz sentença revelada. São duas palavrinhas que nós temos aqui nesse começo. É massá e shazar. É aquela ideia de Shazam, não sei se da sua época, não lembro exatamente o que era, mas tinha algum filme, algum desenho, alguma coisa que se falava Shazam, essa palavra. É muito semelhante, é Shazar, não é Shazam, mas tem também esse som nasalizado assim, fechado. Então, o profeta, ele recebe a massá de Deus, um fardo, a ideia é de um fardo, uma carga. A ideia aqui é de uma mensagem dura de suportar, pesada demais. Não se trata de uma mensagem palatável, agradável aos ouvidos, mas de um aviso solene a uma nação rebelde. Então, massá traz uma ideia muito intensa e insuportável, quase que insuportável. E o profeta, ele está recebendo toda a mensagem. Muito embora a gente está olhando para o primeiro versículo que diz sentença revelada ao profeta Abacuque. Qual é a sentença revelada? A sentença está em todo o livro, nos 3 capítulos. Então, quando ele recebe isso para ele é uma carga, e é exatamente essa palavra massá, um fardo, uma carga muito pesada. E o profeta, então, ele se esvai nas suas forças. A ideia aqui é: Abacuque observou e viu, é o shazar. A segunda palavrinha, ele observou e viu. A missão do profeta Abacuque é realmente dura, é pesada. Judá está completamente pervertida. Apenas o profeta dizendo que está tudo errado. Então, massá e shazar traz essa ideia de algo que ele percebeu. Deus deu ao seu servo, o seu arauto, ao seu profeta, ao seu vidente. Os profetas eram assim conhecidos nesta época. Vidente. Ele então tem uma visão, ele tem uma percepção, ele recebe de Deus a capacidade de perceber, de enxergar com clareza o que vai acontecer, o que está iminente logo à frente, e todos estão desapercebidos. Mas eles estão vendo. É como Jesus diz que se casam e se dão em casamento. Quando o Senhor vier, o povo vai estar assim, desapercebido. E aqui o povo estava no pecado desapercebido. E Abacuque, ele tem a capacidade de enxergar, ele observa. E a missão dele, então, torna-se de fato muito dura, muito pesada. Porque em toda a Judá pervertida, apenas ele declarava que estava tudo errado. Abacuque profetiza num tempo em que sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso. Judá inevitavelmente está no corredor escuro do juízo. Nós vamos apreciar isso em 2 Crônicas, no capítulo 36, do verso 14 ao 16. As tempestades já se formavam sobre a cidade orgulhosa de Jerusalém. O tempo da oportunidade havia passado.
porque não escutaram a trombeta do arrependimento, sofriam inevitavelmente o chicote da disciplina. Agora era isso que restava sobre eles. É o que minha mãe sempre dizia: quem não ouve cuidado, ouve coitado. E porque eles não escutaram a trombeta do arrependimento, agora eles iriam sofrer inevitavelmente o chicote da disciplina. O contexto é de idolatria, derramamento de sangue, inocente, líderes pervertidos, homens perversos, homens que desonravam a mulher do próximo, filho tendo caso com a esposa do pai, sogro tendo caso com a nora, irmão tendo relacionamento com a irmã, filha com o pai, opressão e violação dos direitos dos órfãos e viúvas, corrupção, formação de quadrilha, perversidade com violência sem medidas. Isso nós vemos também em Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 22 de Ezequiel, nós vemos essa situação descrita por Ezequiel, que é um profeta exílico. E ele fala dessa situação de Judá. Capítulo 22 de Ezequiel, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, ó filho do homem, por acaso julgarás? Julgarás mesmo a cidade sanguinária? Então faze-lhe conhecer todas as suas abominações. E ele vai falar das abominações. Verso 3, e dize, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue sobre si mesma, para que venha o seu tempo e faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Tu te tornaste culpada pelo sangue que derramaste e te contaminaste pelos ídolos que fabricastes. Fizeste o teu dia aproximar-se e o fim dos teus anos chegou. Por isso eu te transformarei em vergonha das nações, em motivo de zombaria de todas as terras. Ó cidade infame, cheia de tumulto, as nações próximas e distintas zombarão de ti. E os chefes de Israel que estão em ti, cada um conforme o seu poder, esforçam-se por derramar sangue. No meio de ti eles desprezam pai e mãe, oprimem o estrangeiro e foram injustos para com os órfãos e a viúva. Tu desprezastes as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados. No meio de ti se acham caluniadores para derramar sangue. No meio de ti há os que comem sobre os montes e cometem perversidade. No teu meio há aqueles que desonram a vergonha do pai. No meio de ti humilham a que está impura durante a menstruação. No teu meio um comete abominação com a mulher do próximo. Outro de modo abominável contamina a sua nora. E outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No teu meio há quem aceite pagamento para derramar sangue. Tu recebes juros e mais do que emprestastes, e praticas extorsão contra o próximo, oprimindo-o, mas te esquecestes de mim, diz o Senhor Deus. Está claramente descrito o quadro que Abacuque está aqui vendo, é horrendo, e ele está sofrendo. A tarefa do profeta em ser porta-voz de Deus parece ser pesada demais. Vejamos isso na palavra em outros lugares, como por exemplo, Noé na construção da arca. É uma tarefa que parece pesada demais, mas Noé consegue. Moisés no deserto parece ser uma tarefa pesada. João Batista na Palestina, Jesus diante de Jerusalém. O profeta reage a esse fardo, a essa carga recebida, e diferente dos demais profetas, ele não confrontou o povo na sua reação, mas a Deus. É a Deus que ele confronta.
A soberania de Deus em meio à angústia do profeta por causa da falta do castigo ao pecado do povo. É essa a reação dele, é essa a nossa grande ideia. O profeta, ele reage contra Deus, não contra o povo. O profeta está vendo um povo que não obedece às leis de Deus. O profeta está olhando e vendo um fardo pesado demais. Mas o Senhor é fiel e o Senhor é cheio de misericórdia. Ele nunca dá aquilo que a gente não suporta. E o profeta tem muitos exemplos, obviamente não de Jesus, mas ele tem o de Noé, ele tem o dos seus antepassados. E eu quero fazer já uma aplicação aos nossos corações. A missão do servo de Deus não foi, não é e nunca será fácil. Anote e guarde isso. A missão do servo de Deus não foi, não é e nunca será fácil. Abacuque sente o peso da responsabilidade de ser mensageiro de Deus por causa da falta de castigo ao pecado do povo. O profeta está cansado de anunciar julgamento contra o seu povo, cansado de clamar perigo, mas ninguém escuta, ninguém responde, ninguém crê nele. Ele também está desanimado, ele quer transformar seu mundo, ele quer transformar o seu povo, ele quer ter uma vida de impacto no meio dos seus, mas às vezes ele pensa que tem mais raiva do pecado do que o próprio Deus. Onde está o juízo? Onde está o julgamento contra a maldade? Onde está Deus no mundo confuso e cheio de pecado? É essa a pergunta do profeta. É essa a percepção do profeta. Por isso ele vai a Deus. Pensemos agora em nós, em nossa área de atuação. Em nosso lar, em nosso trabalho, em nosso negócio. Nós estamos na mesma situação do profeta. Para o mundo, talvez sejamos sem importância, insignificantes, mas como crentes no Senhor Jesus, mais do que isso, nós não somos só crentes, nós somos porta-vozes dele. Nós somos embaixadores de Cristo. Onde atuamos, onde vivemos, onde estamos, nós somos esses representantes. E nós queremos ser usados para transformar e edificar vidas. Mas nós também temos um problema. Estamos em crise na nossa fé. Nós estamos cansados da nossa incapacidade, cansados de lutar contra o mal dia e noite. Nós lemos os jornais, assistimos as notícias na televisão, vemos o mundo por todos os lados, passamos correndo para pessoas, correndo para a destruição, enquanto elas tapam os seus ouvidos. Pessoas que vivem para o próximo prazer, o próximo final de semana, a próxima bebida, o próximo carnaval. Pessoas que fazem qualquer coisa para ganhar mais R$1. Os resultados do pecado estão nos rodeando, estão às nossas vistas. O crime a cada dia pior. Crianças inocentes são assassinadas nos ventres das suas mães. Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Tudo isso nos cerca, nós vemos e isso nos gera crise. Os jovens podem comprar droga nas esquinas, nas escolas. Corrupção continua sendo a praga de todos os governos. É difícil achar um bom casamento por causa do divórcio e do adultério. Qual a diferença que nós, povo de Deus, está fazendo?
Muitas vezes queremos nos esconder para escapar da realidade do sofrimento de pecado ao nosso redor. No meio de todas essas coisas, há outra pergunta que perturba mais ainda: onde está Deus? Por que Ele não faz nada? Onde está o juízo? Onde está o julgamento? Onde está Deus no mundo confuso e cheio de pecado? Não mais no mundo do profeta, mas em nosso mundo. Olha como é atual. Olha que diagnóstico o profeta ele está falando há mais de 2000 anos atrás, mas como é fresco nos nossos dias para nós. Hoje consideramos tudo isso um caso de decepção, mas na hora de maior decepção, confie no Senhor, busque ao Senhor. A postura do profeta é essa. O profeta está indo a Deus porque ele confia em Deus, ele conhece a Deus. Ele está clamando não contra o seu povo, mas contra o pecado e os pecadores do seu povo. O profeta não quer ver o seu povo destruído, ele quer ver o seu povo restabelecido, e ele sabe que tem um Deus justo que cuida de todas essas coisas. Esse é o clamor do profeta, esse é o meu clamor, e esse deve ser o seu clamor, o nosso clamor. A missão do servo de Deus, guarde, não foi, não é e nunca será fácil. Nós estamos na mesma situação que o profeta Abacuque. Nós estamos no mesmo contexto cultural, político e econômico que o profeta Abacuque. O povo é o mesmo. O pecado é o mesmo. São seres humanos escravizados pelos mesmos pecados. Só há mais de 2.500 anos de distância. Mas as mesmas coisas nós vemos acontecer. A missão do servo de Deus não foi, não é e nunca será fácil. Segunda aplicação. No exercício da missão de Deus a nós, confiada, nunca estaremos sozinhos. Quando Deus confia algo a nós, Ele não nos abandona. Por isso, a segunda aplicação é essa. No exercício da missão de Deus a nós confiada, nunca estaremos sozinhos. Deus não abandonou Noé quando deu uma missão a Noé. Deus não abandonou Moisés no deserto quando deu uma missão a Moisés. Deus não abandonou Jesus na Palestina. Deus não abandonou, ninguém jamais abandonará. Deus não vai nos abandonar. Deus não vai te abandonar. Seja santo, porque santo é Ele. Ele te deu uma missão. E a missão que Ele dá a nós, a missão que Ele confia a nós, Ele nunca nos deixa só. E eu quero ler Mateus, para que nós possamos rememorar. Mateus 28, nós já conhecemos esse texto. Mateus 28, verso 20 diz: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, o Senhor confiou uma missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele finaliza dizendo, no verso 20, parte B: e eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. No exercício da missão de Deus a nós confiada, Ele nunca, nunca nos abandona, porque nunca estaremos sozinhos. E eu quero concluir então. O profeta se vê carregando um pesado fardo. Mas não devemos esquecer que Jesus Cristo carregou o mais pesado de todos os fardos. O fardo do pecado de todos nós. Não há fardo mais pesado que esse, especialmente porque não lhe pertencia. Ele carregou este fardo para que você, sem impedimento, tivesse condição de ir a Ele, para que você possa vir a Jesus, sem impedimento. Por isso, eu concluo com esse convite. Venha para Jesus e troque o seu fardo pelo dele. Ele
nos convidou a isso em Mateus, no capítulo 11. Eu quero encerrar com essa leitura e orar com você. Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, o Senhor diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para Jesus e troque o seu fardo pelo dele. Vamos orar. Pai amado e santo, nós queremos te agradecer por esta hora, pelo privilégio que tivemos de, neste primeiro momento de exposição, ouvir a tua santa voz. Por favor, Senhor, pelo teu Santo Espírito, aplica a tua palavra no coração da tua igreja. E encoraja aqueles que, tocados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, foram nesta hora a ir ao Senhor e prostrados, poder trocar o fardo que carregam do pecado e da perdição pelo fardo da salvação que o Senhor oferta. Eu oro assim grato por esta hora. Eu oro grato pela bênção da direção do teu Espírito. E faço isto em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora à mensagem cantada. Em seguida, nós vamos orar, encerrando este culto com gratidão a Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas.
Amém. Glória seja dada ao Senhor. Mais uma vez, nós nos alegramos porque tivemos o privilégio de prestar um culto de louvor e de adoração a Deus e também podemos ouvir a sua voz. E nós ansiamos pelo dia em que no seu reino nós estaremos todos juntos a celebrar a sua igreja imaculada, perfeita, agora transformada no seu reino, diante do trono, glorificar o nosso Senhor. Enquanto isso não acontece, vamos continuar celebrando o nome do Senhor e glorificando o seu nome aqui na terra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nessa hora e agradecer pela semana que se inicia. O Senhor nos deu vitória pela semana que se passou e nós agora queremos agradecer e pedir renovo para vencer a nova semana. Soberano Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de juntos como igreja adorar a Ti e a Ti ofertar este culto de louvor e de adoração. Obrigado pela Tua misericórdia em falar conosco. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pela semana que nós vencemos e pela nova semana que o Senhor nos presenteia. Nos concede iluminação e unção do Teu Espírito, a sabedoria que vem do alto para vencermos esta nova semana aos pés do Senhor, na total dependência do Senhor, vivendo para o louvor da Tua glória. Que as nossas ações e reações bendiga ao Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda glória e da nossa adoração. Nós adoramos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E a Ti agradecemos. E pedimos que a bênção do Senhor seja sobre todos que cultuam conosco nesta hora. E sobre todos que nos assistem também. Que a Tua misericórdia inunde os nossos lares. É assim que eu oro, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe e conceda uma noite restauradora de sono e um novo dia de vida para o louvor da glória de Deus. Que Deus abençoe a todos.